Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Yuri, e nessa videoaula a gente vai ver um exemplo de um painel de controle, né, em um sistema mecatrônico com tratamento de eventos. Mas nesse caso, nós veremos aqui, né, um exemplo de um sistema mecatrônico em que nós temos um painel de controle feito na aplicação, e como nós não teremos aqui o sistema físico, nós iremos simular esse sistema físico em uma outra janela, também feita no Fluid, né? Estamos utilizando aqui então a linguagem C++, com a biblioteca FLTK. E o ambiente de desenvolvimento, como você já está vendo aí na tela, é o CodeBlocks, né? E nós utilizaremos também o Fluid, é uma ferramenta que vem junto com o FLTK para a construção da interface gráfica. Bom, nós vamos rodar aqui para vocês entenderem, né, do que se trata essa simulação de um sistema mecatrônico. Bom, nessa simulação nós temos duas janelas, tá? A primeira janela aqui simula o dispositivo. Nesse exemplo aqui nós temos uma lâmpada, tá, que pode ser controlada remotamente por um painel de controle, que é a segunda janela. Tá? Nessa lâmpada nós temos um interruptor, ó, que acende e apaga ela, como vocês podem ver aqui, né? Tá? Esse oval aqui representa a lâmpada, né? Então, o interruptor, certo? E nós temos aqui um botão que diz se o controle remoto está ativo ou desativado. Está ativado ou desativado, tá? Quando o controle remoto está desativado, eu não consigo, ó, controlar a lâmpada pelo painel de controle. Ele dá um erro. Impossível controlar a lâmpada. O controle remoto está desabilitado, né? Então, se ele estiver desabilitado, eu não consigo. Eu só consigo controlar a lâmpada, né, pelo painel de controle quando o controle remoto está ativado, né? Então, é um simples sistema mecatrônico. Nós temos um painel de controle e nós temos o próprio sistema, só que aqui é uma simulação dele, né? Porque nós não temos ele fisicamente aqui, tá? Isso você pode trabalhar, né, depois com o sistema embarcado, né, acoplado a essa máquina, e aí ativar, né, dar comandos, né, pelo painel de controle que está no sistema embarcado, né, e o sistema embarcado envia então comandos, né, para a máquina, né, que no nosso exemplo aí é a simulação. Então, vamos primeiro agora, antes de ir para o código, a gente vai para o projeto, tá? Então, esse projeto, tá, ele está aí na tela. Ele tem duas classes. Na verdade, ele tem mais classes, né? Mas a gente construiu duas classes aqui, tá? Temos a classe painel de controle e a classe lâmpada. A classe lâmpada, ela é responsável pelo controle, né? Seria o envio e o recebimento, né? O envio de comandos para a máquina, para a lâmpada, no caso, e o recebimento do estado, né? A verificação do estado, né? Ela seria a interface de programação usada para, digamos, acessar a lâmpada, né? Seria a API, né? Tá? A interface né, de programação, tá? Da lâmpada, né? Nós temos a classe painel de controle, tá? Que é a nossa janela de painel de controle. Nesse exemplo aqui, né, como nós não temos o sistema mecatrônico, é uma simulação, a classe lâmpada também controla ali a janela da simulação, né? Tá? E nós temos uma associação entre as duas. Tá? Essa associação representada por essa seta aqui, né? Que está aqui ligando as duas. Essa seta que parte de painel controle e tem a direção apontando para a lâmpada, né? Porque essa direção ela significa o quê? Significa que o painel de controle é quem tem o ponteiro para a lâmpada, é quem tem o atributo lâmpada, né? Tá? Já a lâmpada, ela não enxerga, ela não conhece a classe painel controle, tá? Ela não conhece, né, a classe painel controle, ela não sabe que ela existe, né? Já a painel controle, ela possui um atributo lâmpada, portanto, painel controle tem um conhecimento de que a classe lâmpada existe e ela possui, né, um ponteiro para um objeto, né, da classe lâmpada, tá? Então, o que nós temos aqui? Painel controle tem um construtor que recebe um objeto do tipo L aqui, né, do tipo lâmpada, desculpa, né, objeto L como parâmetro, né, no construtor, que é a lâmpada que ele vai controlar, que o painel de controle vai controlar. Ela tem o método abrir janela, que serve para abrir a janela na tela, né, tá? O alternar estado lâmpada aqui, que é um atributo privado, ele serve então para o clique do botão, né, do botão do interruptor, né?
Vou rodar aqui novamente, só para entender. Ó, eu clique desse botão, né? Aqui, ó, né, desse botão lâmpada aqui, né? Então, sempre que clica nele, é alternado o estado, né? Ele consulta o estado da lâmpada, se ela está ligada, o botão manda desligar. Se ela está desligada, ele manda ligar. Lembrando que a lâmpada pode ser ligada e desligada pelo interruptor físico, né? Lá na própria lâmpada, né? Na parede, né? Vamos supor que a lâmpada está no teto e tem um interruptor na parede, né? Ou então tem um interruptor do lado da própria lâmpada, né? Vamos assim dizer, tá? Então, esse alternar estado lâmpada, ele é chamado pelo callback do botão, né, desse botão aqui, lâmpada, certo? Tem um atualizar indicador aqui que vai servir para o painel de controle, depois eu vou mostrar para quando a lâmpada acende ele ficar amarelo aqui, ó, tá? Também atualizar a cor do botão, né? E tem o handle atualizar indicador, tá? Que aqui tem uma observação, né? Tá? Que esse método handler atualizar indicador, ele é chamado a todo instante, tá? Quando o sistema está em idle, né? Porque nesse caso aqui, tá? E ele é diferente dos exemplos anteriores, depois eu vou explicar, né? Ah, é necessário, né, com que o painel de controle fique consultando a lâmpada a todo instante, fique consultando o sistema, o estado do sistema a todo instante. Essa é a grande diferença desse exemplo, tá, para os demais, né? Nesse exemplo aqui, o painel de controle ele tem que ficar consultando a todo instante, né, qual é o estado da lâmpada, porque se eu for lá no interruptor, vou botar aqui novamente na tela, se eu for lá no interruptor e mandar acender a lâmpada, ó, o painel de controle tem que indicar, opa, o painel de controle ele tem que indicar que a lâmpada está acesa. Ó, apaguei a lâmpada no interruptor, então o painel de controle mostra que a lâmpada está apagada. Então, o painel de controle precisa ficar consultando a todo instante o sistema, né? E para isso, a gente precisa usar o que o FLTK disponibiliza como um idle handler, né? Um callback, né? O handler é um callback, certo? E ele fica todo instante, todo momento que a aplicação está parada, que não tem nenhum clique de botão aqui, nenhum callback sendo executado, né? O FLTK fica executando de fundo esse idle handler, tá? Então ele fica consultando a todo instante, né? Como é que está a situação da simulação aqui da minha máquina, né? E fica atualizando esse botão, tá? Depois, olhando o código, a gente vai entender isso aqui melhor, né? Então, vamos seguir, tá? Já na classe lâmpada, eu tenho a interface de controle da minha lâmpada, né? Então, eu tenho aqui o estado da lâmpada, se ela está ligada ou desligada. Aqui nesse caso é um bool, né? Um lógico. Temos o construtor da lâmpada, é um construtor padrão, não tem parâmetros, né? Temos o método ligar, que retorna um bool, ou seja, quando for chamado, quando o painel de controle, né? Porque é ele que vai chamar esse método, né? Opa, desculpa, troquei aqui a imagem. Então, quando o painel de controle, a gente clicar no botão para ligar a lâmpada, né? Ele precisa chamar o método ligar aqui, mas é possível o quê? Que ele não consiga se comunicar com a lâmpada, né? Seja por um erro de conexão físico, né? Ou seja, uma conexão Wi-Fi que caiu, uma conexão física por fio que está desconectada, ou então porque o, o controle remoto está desligado, né? Então, quando a gente clica lá no painel de controle, ó, ele não consegue, ele manda a lâmpada ligar, mas a lâmpada, né, a API responde que não conseguiu. E aí a interface de controle, do painel de controle, pode apresentar essa mensagem de erro aqui, né? Ele sabe que não conseguiu, né, fazer aquela ação, né? Então, o ligar e o desligar retornam um bool, um lógico, né, por isso, tá? Verdadeiro quando consegue, falso quando não consegue. Ele tem uma consulta, ó, está ligado, retorna um bool, né? Para quê? Porque aqui esse está ligado, ele é consultado a todo instante, justamente, né, pelo painel de controle. Ó, então, quando retorna verdadeiro, quer dizer que a lâmpada está ligada. Quando ele retorna falso, quer dizer que a lâmpada está desligada, tá? E ele tem aqui um método mostrar janela. Nesse caso, mostrar janela está privado, tá? Depois eu tenho que olhar. Acho que aqui tem um erro, tá? Eu não lembro exatamente. Acho que talvez aqui tenha um erro, tá? Tem que consultar o código. Depois eu corrijo essa informação caso esteja errado, tá? Acho que aqui talvez seja público, mas eu não lembro desse detalhe do código, ok?
Então, que serve para apresentar essa janela aqui, né, na tela, certo? E aí, voltando aqui, né, tanto o painel de controle quanto a lâmpada, elas possuem uma FL Double Window, que é uma janela para ser apresentado na tela, né? A lâmpada é feita com FL Box, então ela possui aqui, né, um atributo lâmpada, ó, certo? Tá? Que é um FL Box, né? Essa seta aqui indica, né, a direção da associação, né? Só lembrando, né, que a associação ela é implementada como se fosse um atributo da classe, né? Só que como o tipo do atributo é uma outra classe, no caso aqui é FLBox, ele em vez de vir aqui, né, como está aqui, né, esse atributo ligado do tipo bool, ele é feito dessa forma, né? Esse retângulo aqui representa a caixa representa a classe FLBox e a seta indica a associação, né, entre as duas classes, né? Ó. Então, o atributo que vai ser mapeado lá na classe lâmpada se chama, né, ó, lâmpada, e ele é privado, tá? O sinalzinho de menos ali, ó. Mesma coisa com o botão, né? Tá? O painel de controle ele tem o botão, FL Button, né? Que ele vai chamar de BT lâmpada, e na classe lâmpada ele tem um FL Button também, que ele vai chamar de BT interruptor, tá? E a, a classe lâmpada, que é a simulação, aqui é, no caso a nossa simulação da lâmpada, né? Ela possui um FL Light Button, que é esse botão aqui, ó, né, do controle remoto, tá? Que habilita e desabilita, né? Light Button porque ele tem esse LEDzinho amarelo aqui, né? Ok? Então, vamos para o código agora. Vamos para o código. Vou fechar as duas janelas aqui. Quando fecha as duas janelas da aplicação, a aplicação termina, tá? Então, como é que está construído o código-fonte? Primeiramente, né, vamos para a parte feita no Fluid, tá? Tem aqui ó, o lâmpada.fl e o painel controle.fl, tá? Eu já configurei meu code blocks aqui para dar 2 cliques no arquivo FL e ele abrir no Fluid, tá? Né, mas caso você não consiga fazer isso aí, você pode abrir o Fluid e mandar abrir o arquivo, né? Tá? Ó. Então, como é que funciona, né, a classe lâmpada feita no Fluid, tá? Então, a lâmpada, ela tem aqui um atributo bool, né, feito com uma declaration, né, tá? Que é o atributo bool ligada. Deixa eu abrir a lupa aqui para ampliar aqui. Ó, então, né, é um tipo privado, o atributo bool ligada, né, indica se a lâmpada está ligada ou não. Certo? Tá? Então, nós temos o construtor da classe lâmpada, que constrói a janela, essa janela que está aqui, essa janela que está aqui, né? Ela tem uma box, uma FL box, que está configurada aqui para ter os cantos em formato oval, né? Vim aqui no style, certo? Ó, o round down box, né? Ela fica daquele jeito ali, certo? Opa, fechei tudo. Deixa eu abrir de novo aqui, tá? O construtor então constrói a janela com essa box, com essa FL box. O botão interruptor é um botão comum e um light button, né? Tá? Que é o controle remoto, certo? E ele também dispara, o construtor, ele chama o internal desligar, tá? Que é para desligar a lâmpada, ou seja, a lâmpada começa desligada. E o mostrar janela. Ah, tá, é por isso. O mostrar janela ele está privado aqui, porque ele já é chamado pelo construtor. Quando a classe lâmpada é construída, a janela já é apresentada. Tá? É por isso. Tá? Ele está com private aqui, ó. Né? Tá aqui o desenho do cadeado aqui, né? Ó, certo? Tá? Então, o que que acontece, né? O construtor chama o internal desligar, ele está implementado no code blocks, esse método, né? Tá aqui o protótipo do método, né? A declaração do método, mas ele está implementado no code blocks. A gente vai ver depois num outro arquivo, né? E o mostrar janela, ele chama os dois. Tá? O mostrar janela está aqui, ele também está implementado no code blocks. Tá? Então, certo? Vamos ver como é que funciona essa classe. Lembrando que essa classe aqui é a simulação da implementação. Ele não, né? Ele é a simulação da máquina.
certo? A simulação da máquina física, né? Tá? Então vamos aqui no lâmpada underline impli, né, ó, os arquivos que pertencem a esse projeto, né? Esses lâmpada.cxx e lâmpada.h foram gerados pelo Fluid. Esse aqui é o arquivo que a gente vai programa no CodeBlocks, né? Os métodos que a gente não implementou no Fluid. Tá? Então, ó, né, o que que nós temos aqui? O destrutor da classe lâmpada simplesmente manda destruir a janela, ok? Ó, o método ligar da classe lâmpada, tá? Ele faz mostrar a janela, se a janela foi fechada, ele só manda mostrar a janela na tela. Ele verifica, né, o, ah, ele verifica, né, se o botão controle remoto está ativo, certo? Se ele está ativo, tá? Ele chama o internal ligar. O internal ligar, tá? E retorna true, ou seja, ele manda ligar a lâmpada, né? E retorna true. Aqui tem uma diferença, nós temos o método ligar e o método internal ligar. O método ligar ele é público, ele serve para que o painel de controle chame, né? E lembrando que isso aqui é uma simulação, né? Então ele está simulando a máquina física, que o método ligar, se fosse uma máquina de verdade, ele entraria em comunicação com a parte física da máquina e tentaria ligar, né, a lâmpada, tá? Retornando true, caso consiga, né? Então o que que ele faz? Ele verifica, olha, o controle remoto está ativo. Se ele está ativo, a máquina, ele liga a lâmpada. Se não, ele pula esse if aqui e retorna false, né? Ou seja, olha, não foi possível ligar porque a máquina lá, a simulação, né, a lâmpada está com o controle remoto desligado, certo? Então ele chama o internal ligar e retorna true. O que que faz o internal ligar? Tá, ele está implementado aqui, ó. Ele atribui o true, valor true, para o atributo ligada, que é do tipo lógico, né, tipo bool, certo? Troca a cor da lâmpada, que é aquela FL box, né, para FL yellow, ó, chamada do método color, né, passa a cor amarela já definida no FLTK. E aí, assim, ó, como é um FL box, eu troquei a cor, eu sou obrigado a mandar que o FLTK redesenhe ela. Porque essa questão de troca de cor não é uma coisa muito comum de acontecer nos componentes do FLTK. Então, tem componentes que quando você troca um atributo dele, você tem que mandar ele ser redesenhado. O redraw aqui é um método que todo componente da FLTK tem, que quando você altera, por exemplo, um rótulo, a cor e etc., você é obrigado a mandar, a indicar para o FLTK que ele tem que redesenhar o componente, tá? Então isso aqui marca o componente para ser redesenhado, certo? Obviamente ele vai ser redesenhado quando o FLTK retomar o controle do fluxo, né? Porque o fluxo, quando você clica no botão, o fluxo está no callback daquele botão, né? Assim que o callback termina, o controle volta para o FLTK. Então, ele marca o objeto para ser o componente para ser redesenhado, né? E aí o FLTK vai redesenhar ele por completo assim que ele obtiver o controle de volta, tá? Que é logo após o clique do botão, certo? Tá? Então, esse é o ligar, né? O desligar faz algo similar, muito próximo do ligar. O que que ele faz? Ele manda mostrar a janela. Se a janela está oculta porque você fechou, ela volta a aparecer, né? Aquela janela, lembrando que nós estamos falando dessa janela da simulação, né? Essa daqui, ó. Estamos falando dessa janela aqui, que eu estou movimentando agora aqui, né? Que tem a simulação, tá? Então, o que que acontece, tá? Ele manda mostrar a janela se ela estiver oculta. Ele verifica se é possível, né? Se o controle remoto tá ligado, né? Se ele tiver, porque o desligar, ele é chamado pelo controle remoto, pelo painel de controle, tá? Então, ele é chamado pelo painel de controle, ou seja, externo, ele verifica, olha, a lâmpada está com o controle remoto ativo? Se está, então chama o internal desligar e retorna true. Mesma coisa que o ligar, tá? Senão ele retorna false, certo? E o internal desligar faz isso, seta ligado para false, troca a cor da lâmpada para FL background color, que é a cor cinza geralmente, né? E manda redesenhar a lâmpada, né? Pelos motivos que a gente já viu, certo? Então, esse é o desligar, tá? E o está ligado, ele só é o método que só verifica como é que está a situação da lâmpada. Ele retorna o atributo ligada, só isso,
né? Ok? O mostrar janela verifica se a janela está visível. Se ela não está visível, ele manda ela aparecer. E o internal ligar e internal desligar eu já expliquei. E tem um alternar estado. Esse aqui ele é chamado pelo callback do botão. Pelo callback desse botão aqui, ó, interruptor, né? Que troca o estado da lâmpada. Então o que que ele faz? Ele faz... na verdade, ele não é só pelo callback do botão, né? Ele também pode ser chamado pelo ligar, mas ele está privado, né? Bom, enfim, eu não lembro agora por que foi colocado aqui, pode ter um motivo, tá? Pode também ser desnecessário, mas enfim, tá? Ele manda mostrar a janela se ela estiver oculta, e aí verifica, se a lâmpada está ligada, manda ela desligar. Se não, quer dizer que ela não está ligada, então manda ligar, né? Esse é a classe lâmpada, certo? Agora vamos para a classe painel de controle. Vamos lá para o Fluid. Então, a classe painel de controle é uma janela bem simples, porém ela é simples no design e complexa na implementação. Ela é apenas uma janela com um botão, certo? Tá? Só que o que acontece? Né? Nós temos aqui a classe painel de controle. A classe painel de controle, ela possui um atributo lâmpada, do tipo privado, que é aquela associação que eu mostrei no diagrama, né? Ó, essa associação aqui, ó. Essa linha que liga, né, o atributo, a classe painel de controle à lâmpada, né? O que acontece? Bom, ele é um atributo, porque, né, em orientação a objeto a gente mapeia, né, uma associação como um atributo. Ó. Então, private, lâmpada, ponteiro, lâmpada, né? Então, esse aqui é o nome do atributo, esse aqui é o tipo dele e ele é um ponteiro, né? E é privado, certo? Então, voltando aqui. Né, o construtor recebe como parâmetro uma referência para a lâmpada. Ó. Certo? Então, é público esse construtor. Ele não é padrão, tá? Ele recebe ó, um L aqui que é uma referência para a lâmpada, certo? Tá? Então, por quê? Eu só consigo construir meu painel de controle se eu tiver um objeto lâmpada, que é um objeto que controla a minha lâmpada, né? Certo? Que no nosso caso aqui controla a simulação, mas que num sistema de verdade seria o controle do sistema embarcado para enviar, né, os comandos para enviar e consultar o estado da lâmpada, né, uma API, né, que a gente chama, né, uma interface de programação, tá? Então, esse construtor aqui, como nós estamos tratando da simulação, ele constrói uma janela double window, que é aquela janela, deixa eu mostrar aqui, é essa janela aqui, né, que tem um botão lâmpada, certo? E aqui ele só faz o seguinte, né? Esse construtor, como ele recebe uma referência para um objeto lâmpada, ele simplesmente atribui, ó, por code, né? Então, isso está dentro do construtor, né? Logo depois de construir a janela, ele executa esses dois códigos aqui, ó. Esses dois aqui, tá? O que faz esse code aqui? Né? Ele simplesmente atribui o L, né? A referência do L para o ponteiro lâmpada. Lâmpada é um atributo do tipo ponteiro desse objeto, né? Então, ou seja, agora lâmpada tem uma referência para minha objeto, para o parâmetro L, né? Que é uma lâmpada, né? Recebido no meu construtor, tá? E aqui, ó, ele executa o método inicializar. Esse método inicializar, ele é chamado aqui porque daí a gente implementa ele no code blocks, né? É mais fácil, né, de programar esse método inicializar no code blocks, tá? Ele vai inicializar a nossa janela, porque a nossa janela tem que fazer algumas coisas a mais assim que inicializa. A gente já vai ver esse detalhe, tá? É, aqui tem, então, o destrutor do painel controle, o método abrir janela, certo? O método alternar estado do lâmpada, o atualizar indicador, tá? E tem o handler atualizar indicador. Todos eles eu já comentei lá no projeto. A gente vai ver agora detalhes, né, deles, certo? Tá? E o método inicializar que eu acabei de mencionar.
Então, vamos lá para a classe painel controle, né? Lembrando que nós temos o painel controle impli.cpp, né? O painel controle cxx e o painel controle.h foram feitos pelo Fluid, tá? Já o painel controle impli foi feito, né, foi implementado no CodeBlocks. Então, aqui estão os métodos não implementados no Fluid, né, ó. O destrutor simplesmente destrói a janela, o abrir janela simplesmente manda a janela ser apresentada, né? O que faz o método atualizar indicador? Tá? Esse método atualizar indicador ele vai ser chamado pelo idle handler, tá? Que eu já vou explicar. Certo? Ele fica verificando constantemente se a lâmpada está ligada ou desligada. Então, se a lâmpada está ligada, a cada chamada desse método aqui ele verifica, né, se a lâmpada está ligada, ele troca a cor do botão lâmpada para yellow, como se acendesse, né? Então esse botão aqui, ó, ele fica amarelo, né, ó, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, quando liga a lâmpada lá na lâmpada mesmo, no interruptor da lâmpada, né, ó, a lâmpada acende, né? Aqui o controle, no painel de controle, acende também, o botão fica aceso, né? Tá? Eu fiz isso trocando a cor do botão. Poderia ser um light button, né? Mas nesse caso aqui eu usei o botão comum e só troco a cor para amarelo. Tá? Então, quando a lâmpada está ligada, ele troca a cor para amarelo. Quando a lâmpada está desligada, ele troca para cinza. Certo? E manda redesenhar o botão lâmpada, né? O BT lâmpada, que é justamente esse botão aqui. Tá? O que faz o método alternar estado do lâmpada? Certo? Então, quando a gente clica nesse botão aqui, ele tem que alterar o estado da lâmpada. Se ela está desligada, ele tem que ligar. Se ele está desligado, ele tem que ligar. Então, o que ele faz, tá? Ele verifica se a lâmpada está ligada. Se está ligada, ele manda desligar. Tá? E aí o retorno desse desligar é um bool, né? É um lógico. É true se conseguiu desligar, false se não conseguiu desligar. Então, vai sinalizar um erro quando não conseguir desligar. Quando ele mandar desligar e retornar que não conseguiu. Então, o erro, né, recebe o estado de não conseguiu desligar. Se não conseguiu desligar, se desligar é falso, né, retorna falso, então o erro, como aqui tem um não, né, ele vai inverter, né? Então o erro recebe true, certo? E o contrário, né? Se caso a lâmpada não está ligada, quer dizer que ela está desligada, então ele vem para cá. Daí ele tenta ligar a lâmpada. Então ele chama o ligar e o ligar retorna true ou false. E daí ele vai sinalizar erro se não conseguiu ligar. E depois ele testa se erro, né? Então ele chama aquele FL message, né, para imprimir aquela mensagem na tela, né? Tá? Que é essa mensagem aqui, né, ó, vamos desabilitar o controle remoto, tá, ó. Ó, essa janela aqui, ó, tá? Porque ele não conseguiu ligar ou desligar a lâmpada, né? Ok? Então, esse aqui é o alternar estado do lâmpada, ele é chamado pelo callback desse botão aqui, ó, lâmpada. Ok? E aí, não é o último ainda, né? Mas melhor, é por último. É o último, tá? Eu deixei um comentário aqui para você poder estudar esse código, se você achar que precisa, ok? Tá? Né, se a minha explicação aqui não for suficiente, ele complementa, né? Tá? É complementado aqui, né? O que faz, tá? Então, esse aqui é o handler que é ser chamado pelo FLTK, certo? Sempre que o FLTK estiver em idle, tá? O que é idle, né? Tá? Essa palavrinha que ela tá escrita aqui, ó. Tá? Tô marcando ela aqui com o mouse, tá? Idle quer dizer que a aplicação está parada. Ela não está executando nenhum evento do usuário. O que são os eventos do usuário? Quando você digita algo dentro de um campo de texto, um campo numérico, quando você clica num botão, clica num componente de entrada, né, do controle, tá? Quando você faz qualquer coisa que obriga o FLTK a disparar algum evento, tá? Então, quando ele está em idle, certo? O FLTK foi configurado, e eu já vou mostrar como, tá? Para ficar chamando esse método aqui, tá? Todo o método idle handler, né? Tá? Ele precisa ter a seguinte assinatura. Ele tem que retornar, certo? Tipo void,
E ele tem que receber um argumento, tá? Ele tem que ter um argumento, né? Receber um parâmetro do tipo void ponteiro. Ou ponteiro para qualquer coisa, tá? Né? Então, nesse caso aqui, tá? A gente vai ver que ele foi configurado aqui para receber o objeto, certo? Que é o painel de controle, tá? Ele vai receber aqui no momento que disparar esse idle handler, tá? Ele vai receber aqui como o void ponteiro O, né? O objeto, tá? Do painel de controle, certo? Similar ao callback. Lembra que no callback tem sempre um void ponteiro, né? No callback do FLTK, certo? Isso foi tratado em videoaula anterior, né? Tá? Todo void ponteiro, né? Todo callback recebe um ponteiro, né? Genérico, certo? Um ponteiro para qualquer coisa, tá? E lá a gente sempre passa um ponteiro para o objeto dono da janela, né? Que disparou o evento, tá? Nesse caso aqui, ele vai receber o objeto painel de controle, tá? Que é quem disparou, que é quem vai disparar o evento, na verdade, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Certo? Ele vai converter esse O, né? Fazer um cast para painel de controle ponteiro e vai atribuir para o painel que é um painel controle ponteiro. E aí ele vai chamar o método atualizar indicador do painel, tá? Desse painel de controle. Então, o que vai ficar acontecendo, tá? Toda vez que esse método for chamado, ele vai chamar o atualizar indicador. O atualizar indicador, só relembrando, ele verifica se a lâmpada está ligada, se está, ele liga o botão, ele acende o botão do painel de controle, esse botão aqui, né, ó, tá? Se não, ele joga cinza, né? Ou seja, ele marca como apagado, tá? Então ele acende ou apaga, tá? Ele vai ficar consultando a lâmpada, né? Ou seja, ele vai toda vez que esse método handler atualizar indicador for executado, ele vai chamar aquele método atualizar indicador que vai atualizar o botão, a cor do botão. É para ficar amarelo? A lâmpada está ligada? Então fica amarelo. A lâmpada está desligada? Então fica cinza, tá? Agora, como que foi configurado o FLTK ficar chamando esse método aqui a todo instante, sempre que ele não estiver fazendo nada, sempre que a aplicação estiver em idle, ou seja, a aplicação estiver parada, né? Bom, lembra que o método inicializar do painel de controle é chamado no construtor? Lembra no construtor do objeto? Vamos voltar lá. Ó, o construtor da lâmpada chama o... Desculpa, não é o da lâmpada, é o construtor do painel. Tá, eu fechei, né? Painel controle, para abrir de novo aqui. Ó, então, o construtor do painel, ele fica chamando o método inicializar. Pode ver que ele está dentro do construtor painel controle lâmpada, tá? Só que, se você abrir aqui, ó, o painel controle CXX, a gente vai ver a implementação do construtor. Ó, o construtor constrói a janela, é esse código que está aqui, faz aquela atribuição do parâmetro, né, ó, L, para o atributo lâmpada e chama o método inicializar. Isso é quando o painel de controle é construído. O inicializar, por sua vez, foi implementado no CodeBlocks, né? Esse arquivo aqui ele foi gerado pelo Fluid, né? Certo? Esse CXX aqui, né? Tá? Então, esse CPP aqui foi implementado aqui no CodeBlocks. O que ele faz, tá? Como é que a gente adiciona esse método aqui para ser chamado, né? Tá? Pelo FLTK a todo instante, tá? Então, é isso que o inicializar vai fazer, ó. O inicializar vai fazer essa chamada aqui, ó. A classe FL, que é a classe mãe do FLTK, né? O método de classe, ó. Observe aqui o operador de escopo, ó. O método addIdle, tá? Então, o método addIdle da classe FL, não é dos objetos, é o método da classe, né? Ele é o método static, tá? É passado para ele, ó, o nome do método handler atualiza indicador, que é justamente aquele método que está aqui em cima, e ele vai passar aqui para o parâmetro o this. Então, quem é o this, né? Lembrando que inicializar é um método do objeto painel controle, então this é o próprio objeto painel controle, né? Então, é ele que é passado para cá, porque o handler atualizar indicador ele precisa ser static, tá? Além de ter o tipo ser do retorno void e ter um parâmetro void ponteiro, ele precisa, né, ser static. Desculpe. Então, o que acontece, né?
para que ele faça essa conversão aqui, a gente tenha o objeto painel para chamar o atualizar indicador, tá? Então, isso aqui, chamado no construtor, né? Chamado pelo método inicializar, que por sua vez é chamado pelo construtor dos objetos painel controle, faz com que o FLTK a todo instante, sempre que eles não estiver fazendo nada, tá? Fique chamando esse método. E esse método, então, ele vai ficar chamando o atualizar indicador, que fica atualizando o indicador, né? Esse botão aqui. É isso que permite com que, por exemplo, eu vá lá na simulação da lâmpada e clique no e liga a lâmpada e ele já automaticamente acenda aqui, tá? Né? Óbvio, né? Isso aqui, nós estamos numa simulação. Se houvesse uma comunicação, né, entre esse painel de controle e essa máquina, que aqui é uma simulação, né? Aí, havendo essa máquina física, haveria uma comunicação, né? Se esse painel de controle é simplesmente um painel, né, na própria máquina, com uma tela touchscreen, por exemplo, né, a comunicação é por fios na própria máquina. Portanto, é, esse indicador aqui, né, de estar ligado e desligado, né, pode ser atualizado imediatamente. Esse painel de controle, ele pode ficar consultando a todo instante, sem temporização, ou seja, a todo momento, né, sem precisar fazer isso de tempos em tempos. Ele pode fazer a cada, por exemplo, poucos milissegundos, tá? Ou poucos nanosegundos, né? Depende da performance da máquina com que está executando, né? Agora, se essa comunicação é sem fio e está usando, por exemplo, o Wi-Fi, isso pode gerar um tráfego de rede muito grande. Então, daí talvez o painel de controle, o ideal seria ele verificar a cada 1 segundo, a cada 2 segundos. Aí teria que temporizar a chamada desse handler, né? Tá? Aí não seria o add idle, aí seria um outro método do FLTK, tá? Que se eu não estou enganado é FL, da classe FL, né? Seria ADD, né? Add, tá? Timeout, se eu não estou enganado, tá? Eu vou até escrever aqui, certo? FL add, ó, timeout, tá? Porque daí nesse caso aqui você pode ler melhor a descrição, tá? Dessa função aqui, né? Desse método add timeout, tá? Ele vai indicar ali, né? Ele vai chamar depois de um determinado tempo. Então você temporiza a chamada do handler, tá? Em vez de ficar chamando a todo instante, ele chama, por exemplo, a cada 1 segundo, a cada 5 segundos, aí você temporiza, né? Tá? Nesse caso aqui, como é uma simulação, não há comunicação sem fio, né? A comunicação é direto dentro da aplicação, eu estou usando o add idle, tá? Isso é importante por quê? Pelo seguinte, quem consegue enxergar, tá? Quem consegue enxergar um ao outro, né, é o quê? É o painel de controle que tem acesso à máquina, tá? A máquina não sabe que o painel de controle existe, né? A máquina, ela é, vamos dizer, passiva, né? E o painel de controle também, certo? Então, só que nesse caso aqui, um dos dois tem que ser ativo nesse papel, né? Não é a máquina que vai ficar mandando sinais para o painel de controle, né? É o painel de controle que vai consultar esses sinais da máquina, certo? Né? Então, o painel de controle é que vai ficar verificando, né, de tempos em tempos, ou, né, pode ser bem curto esse tempo, pode ser a todo instante, por exemplo, né, qual é o estado da máquina, tá? E aí, se o estado da máquina alterou, né, o painel também altera, ó, tá? Então, essa é a diferença desse exemplo para os anteriores, né? A gente está vendo aqui, né, um evento que fica disparando a todo instante, né, que é um idle handler, né? O handler aqui é como se fosse um callback, né? Ele é um callback, né? Ele é uma função static passada para a função add idle da classe FL, né? Tá? E aí é passado lá o objeto que vai atuar dentro desse handler, né? E aí ele vai ficar então chamando a atualização, né? A todo momento, tá? Tá, uma coisa importante que eu já ia esquecendo antes de encerrar o vídeo, né, é isso daqui, ó. Lá no FLTK, no Fluid, né, desculpa, tá? Onde a gente declarou, né, o atributo lâmpada, é necessário fazer o include do lâmpada.h. E como é que é feito isso, né, no Fluid, certo?
Antes da classe, tá, é necessário inserir esse declaration aqui, ó, que esse símbolo aqui no getBean, ó, tá? O que tem nesse declaration, né? Tá? Ó. Então, é o include lambda.h, declarado no arquivo de cabeçalho apenas, né? Em header file only, tá? O que ele vai fazer, né? Ele vai inserir justamente esse include lambda.h no painel de controle.h. Reduzir aqui, ó. Isso aqui, né? Esse código inserido ali, tá? Ele vai, aqui, ó, o painel de controle.h, ele vai inserir essa linha aqui, ó, tá? Que é necessária, porque o que acontece? Se o atributo lâmpada é do tipo da classe lâmpada, então, quem é a classe lâmpada, né? É necessário que o compilador C++, né, quando compila esse arquivo aqui, ele saiba quem é, tá? Então, include lambda.h, né? O lambda.h, que foi também gerado pelo Fluid, ele tem todo o protótipo da classe lâmpada, né? Tá? E era isso. Então, a gente viu aqui, né, um exemplo de aplicação, né, de uma simulação de uma máquina, de um sistema mecatrônico, nesse caso, que é uma lâmpada, né? Uma coisa bem simples, né? Tá? E com um painel de controle, certo? Em que o painel de controle fica consultando o estado da minha simulação, da minha máquina, nesse caso, né? E fica atualizando os seus indicadores. Nesse caso aqui é só se a lâmpada está acesa ou está apagada. E o painel de controle também, ele também faz ele não fica só verificando, né? Ele também consegue mandar comandos para minha máquina, né? Isso a gente já tinha visto em exemplos anteriores, tá? Espero que tenha gostado, né? Se gostou, dá joinha aí, né? Muito obrigado.